Quantos trigos já começa a encontrar? Já tem cara de trigo, não? Porque aí começamos a mirar que estamos fazendo isso, não? Muitos de nós outros já estamos fazendo isso. Solo com 3 anos aqui de ministério. E te digo de verdade, hermanos, muitos de vosotros que conheceram a Cristo agora, que são novos em la fé, novos convertidos, sabem muito mais do Evangelho do que muita gente que está 20 anos em uma igreja tradicional, convencional, ou até mesmo... Amém? E o grande problema da igreja, que Jesus ensinava isso para seus discípulos, era para distinguir dos fariseus. Os fariseus são povo de Deus, sim ou não? Sim. São do povo de Deus. Yeah. Pero trigo ou cizaña? Amém. Jesus traía essa comparação para mostrar e apontar os fariseus. E estamos aí preocupados com o chico que tampouco conhece a Cristo. Esse temos que ter misericórdia, temos que ter empatia e temos que ter compaixão para levar o Evangelho. Pero só leva o Evangelho trigo. Há muita cizaña na igreja. Há muita cizaña na igreja. O Evangelho só leva um que aprendeu a se submeter-se. Não, porque eu não me submeto a nada, só a Deus. Não necessito da igreja. A igreja sou eu. Me mostra aqui onde uma igreja é solo, uma pessoa só na igreja. Não há. Não há, irmãos. Por quê? Porque os mistérios do reino é aprender a submeter-se às autoridades que Deus nos ha posto em nossa vida. Pero eu tenho que reconhecer que se não reconozco, não serve para mim. E se não serve para mim, jamais me vou a curvar. Há gente que pensa que não se pode fazer isso. Pero há gente que pensa também que é dono da gente. E também um pouco é isso. É que de verdade não é entendido. Porque há muitos fariseus entre nós outros. Há muitos religiosos que até hoje, a religiosidade te traz uma casca, uma coisa que todos são parecidos, não? Assim, guapos, de corbata, de um bom traje. Quando se senta na sinagoga tem seu lugar. Quando estão juntos assim, são todos iguais. Muito semelhante. Pero quando o mensagem aperta, um se vai. Outros apontam no irmão. Ai. Agora tu para de mirar para o irmão, pensando se ele é trigo ou cizaña, e mira para ti mesmo. Trigo ou cizaña. Empieza a diferença, outra mais. É que se quedam douraditos. E dentro, a semilla de la cizaña é uma semilla escura. Em algumas, estudando um pouco mais, em alguns lugares da Europa, dizem que a cizaña, também conhecida como erva mala. Erva mala. Uau, em pessoa, quedaram um pouco mais preocupados, não? Erva mala. Uma erva mala que se ingere, se come. Se come, se pode danhar com um envenenamento. Olha. E há muita gente por aí escutando muita cizaña. Há muita gente por aí se alimentando de cizaña. Entre nós outros. Recorda? Jesus ensinava a parábola para discípulos. Ouvida-se da multidão. Essa mensagem é para discípulos. Ei, tu e eu, que somos discípulos do Senhor. Chamados para ser trigo, pero a cizaña cresce muito. E como eu vou diferenciar isso? Às vezes, se eu sou alimento para uma pessoa, estou traindo vida ou morte? Com o que estou ensinando. Com minha maneira de ensinar. Com o alimento que tenho buscado e que tenho hoje, o alimento que é a palavra de Deus para nós outros, que a semilla direciona a palavra de Deus para nós outros. Com esse alimento que temos hoje, do que estamos nos alimentando? Do que estamos nos alimentando? E vou mais allá. Como sembradores dessa geração, o que estamos levando para nós outros? Trigo ou cizaña? A cizaña, o fruto, é negro, escuro. Também conhecida como erva mala. Podemos dizer então, se quer dizer que temos cristianos malos e cristianos buenos? Sim, é isso que estou dizendo. Suena mal, não? Mas é a verdade. É o que diz na Bíblia. Não tem nada a ver com a gente que está aí fora.
Aí fora é o campo, não é a semilla. A semilla está aqui. El sembrador que salió a sembrar. Diz o texto que vem o diabo depois e mete junto de ellas. Por que mete junto de ellas? Porque os mistérios e os segredos do reino são para os discípulos, não para a multitud. Não quer dizer que não estão no mesmo lugar. Esse é o maior equívoco que eu encontrei com a maioria das prédicas que he visto para conhecer o que a gente diz aí fora. Sabe? E me quedo muito feliz de saber que estamos nos alimentando da verdade. Amém. Me quedo muito feliz de saber que onde eu estou, onde eu venho, com os maestros que Deus me permitiu ter, eu não consigo muitas vezes ouvir outras coisas por aí, irmãos. Que o alimento que recebo é tão forte, tão genuíno e que me traz tanta substância. Não que não tenha coisas boas aí, tem coisas muito boas, pero há muita cizaña também. E como identificar, ou melhor, como diferenciar? Temos que diferenciar. Primeiro, diferenciar quando já começa a sua madurez. O color é diferente. Dentro o solo, por fora não. Por fora segue sendo o mesmo. Como os fariseus, que para Jesus era o grande malo. Jesus não tinha problema com as prostitutas. Jesus não tinha problema com os drogaditos. Jesus não tinha problema com as pessoas pobres. Jesus não tinha problema com os cobradores de impostos. Jesus não tinha problema com os mentirosos. Jesus não tinha problema com ladrões. Caminhava com ele muitas vezes. Mas tinha problema com os religiosos. Tinha problema com os fariseus, que está junto, mas não tem fruto. Se pode, mata o outro. Por tema da lei, mata, não ama. Esses Jesus teria problema. E para sermos como ele, temos que ser trigo, como ele. Trigo, que trae o alimento saudável, que trae o pão nuestro de cada dia. O trigo, que na Bíblia significa alimento, que significa Cristo, que significa a igreja. Trigo, pero estão juntos os 12 que são muito semelhantes. A primeira diferença é esta que teníamos dicho, que para mim quedou muito forte quando entendi esta cena, quando mirado a realidade, he entendido que o trigo se pende em sinal de reverência e submissão, e a cizaña não. A cizaña sigue sendo cizaña. E o segundo detalhe mais disso é quando seu fruto aparece. O fruto do trigo vai trazer vida. O evangelho que levo eu traz vida ou morte? Trigo cizaña. Às vezes estou levando um evangelho, pero só lo condena, só lo prejuízo, só lo crítica, só lo bam nas pessoas, e pensando que não, tem que cambiar. Vamos quitá-lo de aqui, porque a cizaña mata tudo, termina com tudo. Jesus dijo, não, deixa crescer juntos, que vai chegar o tempo, de la ciega, del reino, que se apartará lo que são. Quem? El justo juiz. Tu e eu? Não, el justo juiz. Enquanto isso, quais são nossos frutos? Trigo e cizaña. O fruto da cizaña mata. O fruto da cizaña é a lei. O fruto da cizaña é quantidade de gente que está hoje está predicando e ensinando um evangelho que não é para essa geração. Não é para essa geração. A lei mata, pero o Espírito vivifica. Amém. É o que digo. É o que digo a Bíblia, não eu. É o que digo a Bíblia. E eu creio que aqui está todo o alimento que necessito. Pero eu me prostro antes de para prostrar a Ele. Quando honramos a Deus, Deus não recebe honra. Te vou dizer uma coisa. Deus não recebe honra em la horizontal antes de ter a vertical. Sabe o que quer dizer? Antes de honrar a Deus, se eu não honro meu próximo, se eu não honro meu pastor, se eu não honro meus padres, se eu não honro as autoridades, se eu não honro as pessoas que Deus meteu em minha vida, que eu reconozco que este chico Deus trajo em minha vida e através do que aprendo com ele, cambia minhas coisas em minha vida. Se eu não honro isto, não tenho como honrar a Deus. Porque recorda dos 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e tu, próximo.
Eu não. Eu sigo na vida, não. Eu hago lo que quero. Por isso eu digo, irmão, eu não hago lo que quero. Eu não hago lo que quero. E quero dizer uma coisa. Minha vida é muito melhor do que quando era antigamente. Quando eu hacía lo que queria. Não que não puedo. Puedo. Pero eu quero ser trigo. Eu quero ser trigo. Todos os dias, hasta llegar o tempo de la siega. Porque essa grande diferença está aí. Ponto. Quero falar um pouco sobre a diferença. Hablado sobre a diferença, hablado sobre o crescer juntos. E o último ponto, e quero encerrar lendo a enseñança e o que Jesus ha ensinado a eles também. Que está aqui, um pouquinho mais à frente. O terceiro, que habla sobre do que serão separados. Vai chegar um tempo de ser separados. Como digo, esse tempo é o tribunal de Cristo, donde empieza este novo tempo, lo que he dicho el inicio del mensaje, las tres características del reino. Empezará daí esta materialização del reino. Por isso, em este momento, o Senhor trará os ángeles, trará o poder del próprio del Senhor Jesus aqui para juzgar, pré-juzgar e trazer a cada dela diferença del trigo e cizaña, para ponto de receber tus recompensas ou suas disciplinas. É assim que a Bíblia diz. Tampouco esta está condenada ao inferno, irmão. Recorda, são discípulos, foram chamados para discípulos, foram salvos por Jesus, por a obra da cruz, estão crescendo junto, estão aprendendo junto, estão escutando a mensagem junto, estão se alimentando junto, pero de uno tem fruto ao ponto de todo o que tenho pertence a ti. Pode ser um grande empresário, pode aparcar aqui sua Ferrari e se prostrar delante de Deus. Pode. Não quer dizer que tem que ser uma vida sofrida, pobrecito. Não. Pode ser grande. Deus te quer ser grande. Deus te quer ser grande. Pero grande que tem um coração que se prostra. Em suas atitudes também. Porque o que é delante de eu ter uma Ferrari, pero não posso levar nada ao culto. Eu não posso levar alguém a um sítio. A ver, é bom eu ter uma Ferrari, mas dele que tem um ônibus também, um autobus, que pode levar toda a gente que necessite. Me entende? Agora não, eu só tenho este coche. Não, e meu coche, não, me vai sujar o assento. Como vou levar alguém à igreja? Cizaña ou trigo? Abrindo uma cela, não, que vão sujar meu sofá. Vai ter gente aqui, vai sujar meu sofá, a parede que está, mira que igual, acabo de pintar. E a gente vai aí. Cizaña ou trigo? Que sou? Irmão, quando entendi isso, digo, não é mais o que penso eu, o que quero eu, é o que quer ele. Tudo isso se arregla. Eu só tenho que me permanecer. Só tenho que permitir para que ele haga o que quer ser em mim. Há muita gente que é muito mais fácil pagar, comprar, fazer coisas do que se prostrar, do que ter uma reverência, do que ter uma submissão e buscar uma mentoria. Há tenido um tempo na era da igreja, por tema incluso dos temas ha sido essa parábola, quando diziam muito, há muita gente que estão ensinando heresias. Heresias é alguma coisa que vai, uma novidade que a gente daquela época não tinha conhecimento nenhuma do que estava dizendo. Algo que venia de encontro com a sua maneira de pensar. E por tema de heresia, de ensinar heresia, ou dizer que a igreja estava ensinando heresia, isso passou com a maioria de nossos irmãos cristianos, que quando começaram o evangelho, da reforma para cá, da reforma de Lutero e de todos os outros que havia venido depois de Lutero, e traindo a reforma, se levantou a igreja principal do Império Romano, e começou a mandar por toda a terra curadores e gente buscando quem ensinava heresia. E isso, muitos de nossos irmãos cristianos han sido muertos. Llamada, se não me equivoco, de la Inquisição, la época da Inquisição, la Santa Inquisição dizia, não? La Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, mandava matar a gente. La Santa Inquisição.
Inquisición, la Santa Inquisición, e que viria para buscar todos esses que falavam diferente deles. Isso é heresia. Hasta hoje tem gente que nos critica, nos prejuzga, porque não entende o que está sendo predicado em verdade do Evangelho. E como cizaña, está matando a gente. Como no tempo da Inquisição, da Santa Inquisição, matou muita gente, muitos crentes em todo o mundo. E sabe o que mais que haciam eles? Se tu delatasse alguém, como pode dizer? Tu delatasse alguém, a ti era perdonado, la deuda, pero el outro não. Imagínate o que passou com isso tudo. A gente venia, por exemplo, Pedro, eu e Dunga estamos devendo um dinheiro para Alejandro. E vêm os chicos da Santa Inquisição. Estamos tudo aí. E eu ligava a eles e confessava meu pecado. Digo, oi, estamos falando de heresias por aí, quero confessar meu pecado. Perdona-me, hein, igreja? Hein, autoridade romana? Perdona-me pecados, tá? Porque estou confessando. Pero tem um chico aí, Alejandro, que esse sim, esse estava falando de heresia. Tu pecado, tu deuda, era perdonada, minha e de vosotros, pero eles vinham e matavam Alejandro. Muita gente matou muitos familiares com isto. É a Santa Inquisição. Muita gente matou muitos cristianos com isso, por tema da Santa Inquisição. Muita gente. Sabe que? Baseado na parábola trigo e cizaña. Dizendo que era cizaña, el meio do trigo. Cizaña, el meio da igreja. Cizaña, el meio, temos que matar tudo, arrancar tudo. Mas não é isso que Jesus nos ensinava. O mais grande problema é isso já. Não tem nada a ver com heresia, tem que ver com interpretação bíblica. Tem que ver com estudar e conhecer a verdade. Que o próprio ele disse que não era para ser isso. Pero tinha aí uma autoridade e que muitos hoje, hasta hoje, seguem essas autoridades, pero não é o que dijo ele. Que problema, não? Vamos entender isso? Para terminar, quero ler aqui o que está na própria parábola onde estamos aí. Versículo de número 36. Jesus vai ensinar sobre isso para seus discípulos. 36, capítulo 13, não cambiamos o capítulo, é o mesmo. Seguimos aí onde estamos, siga com sua Bíblia aberta. Amém, irmãos? Está claro? El trigo tem frutos, el trigo tem seu granero llenos, el trigo é aí solo que se vai perceber. Aí só que vai ter a diferença entre uma cizaña e um trigo. E ambos estão no mesmo lugar. Mira o que diz as Escrituras. Jesus, verso de número 36, versículo 36, do capítulo 13 de Mateus. Entonces, despedida de la gente, entrou Jesus em la casa, e acercando-se a ele, seus discípulos lhe dijeron: explícanos las parábolas de la cizaña del campo. Os discípulos se acercaram a ele e disseram: mestre, ensina-nos. Irmãos, não é malo não saber. O malo é seguir sem saber e não ter como perguntar. Não ter coragem de perguntar. Não ter vontade de perguntar. Ensina-me. He visto que tu és homem de Deus. He visto que tu sabes sim o que está dizendo. Ensina-me. Te conosco, quero andar contigo. Eu vou estar aqui contigo em este projeto. Mas ensina-me o que está dizendo isso. E mira o que Jesus ha hecho. Há muita gente que quer fazer, mas quer fazer o que está dizendo na internet. Não queres ter alguém. Não queres ser um discipulado para amanhã discipular alguém. E nadie é líder sem ter sido servo antes. Nadie. Eu sou servo, irmãos. Eu tenho o Senhor. E eu tenho minhas autoridades sobre mim. E eu reconheço e respeito cada um deles.
E não hago nada sem buscar uma direção. Porque se equivoca muito menos. Eu comecei a errar muito menos depois disso. E te dou essa pérola, se queres. Mira no versículo 37. Respondendo ele, les dijo, Jesús, ¿no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Mira como aquí mismo ya enseña la verdad. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Que estão no mesmo lugar. Que crescem juntos. Pero são diferentes. Vai chegar o tempo de saber quais são as diferenças. Versículo 38 eu leí agora? Sim. 39. El inimigo que la sembró es el diablo. La ciega es el final de los siglos. E los segadores são los ángeles. Mira como está tudo aqui. Está tudo aqui. Como eu levanto na lei e acuso alguém de herege, se às vezes não conosco nem o que está escrito. Madre mia. Ei, já me chamaram de herege aqui, hein? Já me chamaram de herege, que as coisas que ensino aqui é heresia. Já me chamaram hasta de hijo del diabo, já subi até de nível. Uma vez aí que outro não concordou muito com o que estava ensinando, e salió por aí, sim, me quedo tão feliz, porque sei que estou fazendo a coisa certa. Jesus disse isso que ia passar, e vai passar. Mira, 41. Enviaré el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra inverdad por falta de conocimiento de la mayoría de los que predican esse mensaje. Muitos aqui pensam que aqui está dizendo de inferno, porque haverá crujir de dientes, e lloro, e que será atado e lançado al fuego. Pero não. Aqui, o original grego, o original aqui em hebreu, melhor dizendo assim, a palavra original, como se usava no tempo de Jesus, como se usa até hoje, os judíos, em hebreu, aqui se diz Gehenna, não inferno. Não tem nada a ver com inferno. Agora eu não sei o que é nem Gehenna, como eu vou entender o versículo? Sabe o que é Gehenna? Em hebreu dizia assim, não sei se vou saber falar, porque meu hebreu está um pouco desatualizado, não? Gai ben Hinoha, Hinom, Gai ben Hinom, vale de Hinom. Gehenna, em hebreu, Gai ben Hinom, el vale de Hinom. Sabe o que é isso? Um lugar cerquita de Jerusalém, busca no Google depois. Um lugar cerquita de Jerusalém, chamado de Vale de Hinom, onde as pessoas eram levadas para um tempo de tormento, um tempo de disciplina, um tempo de dolor, para os judeus, para os fariseus, um momento de purificação, um momento de tratar. Tinha gente que se quedava aí um ano para tratar de algum problema, por tema da lei, porque ha falhado alguma coisa da lei. E para muitos dos judeus, chamavam de inferno. Era um apelido del Vale de Hinom, del verdadeiro lugar que se chama Gehenna. E aqui, Jesus está dizendo isso para eles. Gehenna. Vem comigo. Verso 43. Entonces, los judíos resplandecerán con el sol en el reino de su Padre. Perdona. Os justos, perdona. Vou ler outra vez. É que tenho déficit de atenção, irmão. Empeço a ler uma palavra, já vou estar no final. Como se chama isso? Dislexia. Descobri a hora, depois de grande.
não sabia nem que... Não sabe, falta de conhecimento. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Los justos resplandecerán como el sol. ¿Quién son los justos? Todos nosotros que levamos Cristo em nosotros. Todos nosotros que um dia entregamos nossa vida a Jesus e temos nosso nome apontado no livro da vida. Todos nosotros que nos llamó para ser trigo, pero entre o trigo, o inimigo sembrou a cizaña. Quantos me estão entendendo? Amém. Crescem juntos, são semelhantes. Mas o diabo não entra na igreja, como não? Há muito, incluindo aqui à frente, às vezes, com o microfone na mão. Aqui não, em nome de Jesus, aqui só há trigo. Mas há muitos por aí. Há muitos por aí. E temos que sair aí golpeando-les, apontando seus defeitos, sendo aí os defensores do evangelho, os defensores da palavra. Não, irmãos, temos que começar com nós outros mesmos. Às vezes eu não me prostro, e às vezes eu não he tenido um fruto e estou apontando o dedo para minha irmã que está aí fora. Peleando por questão de conhecimento teológico, que tampouco teologia leva alguém a algum lugar. Claro, que nos traz clareza para entender e aprender algumas cositas mais. Pero, onde estão seus frutos? É isso que ele vai pedir. É disso que tu e eu vou compartilhar com vosotros sempre. Porque é isso que o Senhor nos vai pedir. É disso que o Senhor nos vai cobrar. É disso que o Senhor vai trazer esse dia. Que mira, recorrerá uns, enviará, verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles e recorrerá de su reino a todos los que sirven de tropeço e a los que hacen iniquidad. E los echará em horno de fuego, ali será lloro e crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como o sol em el reino de su Padre. Ele que tem ouído que oír, oiga. Recorda como leemos aí atrás, o verso de número 30, capítulo 13, versículo 30. Como dijo ele: Dejad de crescer juntos, lo uno y los otros, hasta la ciega. E muitas vezes estamos peleando em redes sociais para ter razão do que estamos falando. Muitas vezes, he visto, como digo aí, he visto um montão de gente que pensa e sente de forma diferente que eu, do que penso eu, do que creio eu, pero ha visto eu apontar alguém, ha visto eu defamar alguém, ha visto eu prejuzgar alguém. Não, vai levar tempo. E sabe o que passa muito bem com a nossa geração? Começamos a prejuzgar os outros. Queremos ser perdonados, pero não perdonamos o irmão que é falhado comigo. Isso, irmãos, nos diferencia nada de los fariseus que hacían lo mismo. Estavam nas mesmas sinagogas, sentavam juntos aí, pero su semilla não traía vida, traía muerte. E é isso que temos que ter claro. E mira como Jesus é bueno, eu digo aqui, terminando no versículo 30 que volvi. Recorre primeiro a cizaña e atadla em manojos, assim não? Para queimá-la. O que vai passar com isso? Quando é isso? O tribunal de Cristo. Me entenderam? O que existe o fogo esse? É o inferno? Ou é o vale de Rinom? El vale de Rinom. Reina. E o que vai passar com o trigo? Pero recorre el trigo em 1000 graneros. É reino que está preparado para mim e para ti. E agora, o que temos que fazer agora? O que nos toca a nós outros agora? Sermos este trigo. O que toca a mim cada dia agora? Não ser mais minha vontade, mas a vontade dele em mim. E como trigo, eu tenho que frutificar. Como trigo, a boa semilha. E não depende de mim, depende de ele. Não depende de ti, depende de ele. Nós outros só temos que
eis-me aqui, Senhor, haga tu voluntad. Haga tu voluntad, porque el reino es para los discípulos. El reino es para mí y para ti, de esta generación, que entendemos essa verdade, desta revelação. Muita gente que entende, pero não reconhece. Muita autoridade, muitos líderes que entendem, pero não reconhecem isso. Há muitos que entendem, pero não reconhecem. É mais fácil apontar-te e te pré-juzgar. Herege. Assim como a Santa Inquisição. Assim. Exatamente isso. Assim como a cizaña, que seu fruto só traz morte. Eles são povo de Deus. Estão juntos nos mesmos lugares. Eles são muito semelhantes, como o trigo e a cizaña. Mira tu irmão como já tem cara de trigo, sim ou não? Tem cara de trigo. Se tu está aqui, ela está por ti. Se tu é venido, está por nós outros. Se tu está aqui, é porque Dani está aqui, é por tema de ti. Dunga está aqui porque vai trazer outro mais. E que já tem outros mais. Às vezes é nossa família. A um nos foi chamado para ser, como eu disse no princípio, a um nos foi chamado para cambiar toda a sua vida e só viver de echar a rede, como eu. Pero há outros que não, que às vezes te foi chamado por tema de uma alma, por tema de uma pessoa, por tema de alguém de tu casa. Só isso. Pero eu tenho que deixar com que ele haga. E como é a melhor maneira isso? Ter uma mentoria, ter uma direção, ter uma palavra, uma cobertura espiritual, ter alguém que habla em minha cabeça, em meu ouvido, segundo o que está apontado, não para se meter em tua vida personal, particular. E recorda-te, Jesus só ensinava aos discípulos quando perguntava a ele. Quando eu ligava a ele e falava, mestre, por favor, me ensina isso. Como hago eu? Toda vez que sai alguma coisa da boca de meu pastor, eu quedava assim. Espera, me ensina isso. Eu não conhecia isso. Me dá um esboço. Deixa eu entender isso. Por quê? Porque entendi o que me chamava. Que sou trigo. E um trigo que tenho muita semilla. E que vai me pedir muita semilla de acordo com tudo o que já me é dado. Por isso eu digo, hoje sirvo a Ele, sou servo dele, sou escravo do Senhor Jesus e vivo muito melhor do que quando não era. Sou muito feliz, mas não hago mais do que me dá na gana. Hago do que ao ponto de ser trigo. Frutos. Quando entendi isso, irmãos, digo, oye, eu quero mais dessa. Quando entendi acerca do reino, que vamos aprofundar mais, vou falar sobre o tribunal de Cristo, vou falar sobre outras parábolas mais, creio que na próxima semana vamos falar aí, junto da cena das levaduras, e depois vamos falar das moedas perdidas, depois vamos falar do grano de mostaza, depois vamos falar do trigo que tem que morrer para nascer. Temos muita coisa aí para compartilhar, vale? Por isso te invito agora para quedar de pé. Vamos orar. E que esse mensagem que o Senhor nos trajo aqui